O Sistema Globo de Comunicação mudou drasticamente os seus posicionamentos frente ao suposto governo Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa recente transmissão de programa, a Globo News, através de seus comentaristas, deixou bem claro que a situação política do país está mudando radicalmente e de uma hora para outra. Segundo a avaliação de Daniela Lima e Eliane Cantanhede, tratando sobre o dia 1º de maio em São Paulo, ficou evidenciado que Lula não possui nenhuma liderança política a mais do que o ex-presidente, porque não consegue reunir povo em seus eventos e não adianta ficar responsabilizando os outros, como na oportunidade ele quis fazer. Bolsonaro reúne sempre muito mais gente em qualquer situação e disso já não existe mais nenhuma dúvida entre os apresentadores. Lula surge do quê? Surge da capacidade de botar as massas, de liderar as massas, liderar os sindicatos. O PT foi criado em 1980 exatamente pela grande capacidade de mobilização. Botar povo na rua para demonstrar força, para fazer reivindicação. E o Lula, presidente da República, com um país dividido ao meio, com o Bolsonaro que é capaz de botar muita gente na rua, em toda parte. O Lula consegue botar menos de 2.000 pessoas na rua e o que eu acho pior nessa história é que o Lula não percebe a gravidade das coisas. Seguidamente, por exemplo, as pesquisas, ele demorou a ver a gravidade de que ele estava caindo. A popularidade estava caindo numa pesquisa atrás da outra. Quanta gente Bolsonaro bota na rua? E o Lula? Vive sozinho? Tudo esvaziado, os negócios dele? Desde a campanha. Desde a campanha. E na campanha não era o Márcio que era responsável pela mobilização. Não, O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, ainda não caiu na real. Ele insiste em seu discurso de que Bolsonaro seria um golpista e de que Lula e o Supremo Tribunal Federal, juntamente com o PT, estariam resguardando, protegendo a democracia brasileira. Ao noticiar a soltura de Mauro Cid, foram utilizados apenas 36 segundos do programa, isso mesmo, uma matéria de apenas 36 segundos, uma nota lida por Bonner sem qualquer tipo de maiores detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tem que usar tornozeleira eletrônica e não pode falar com outros investigados. Ele foi preso no fim de março por ter quebrado o sigilo da delação premiada, que o ministro Moraes decidiu manter integralmente. Bolsonaro, Mauro Cid e outros aliados do ex-presidente são alvos de diversas investigações no STF, uma delas sobre a tentativa de golpe de Estado. Quando o Jornal Nacional noticiou a prisão de Mauro Cid, foram 4 minutos e 53 segundos do programa de maior audiência da Rede Globo. Isso é que é isenção. No evento simples realizado em Manaus, no Amazonas, o ex-presidente Jair Bolsonaro consegue reunir muito mais gente, sem nenhuma convocação, sem nenhuma grande mobilização, do que o próprio Lula no evento oficial do Dia do Trabalhador, o dia 1º de maio. Confira. Para vocês, então, lutarem por algo melhor. Vamos aplaudir! Muito obrigado a todos. Eu volto a falar sobre esse evento do 1º de maio, porque é necessário, realmente um questionamento sobre o papel das nossas autoridades. No dia 1º de maio, Lula fez pedido de votos para Guilherme Boulos, e não adianta o senador Marcelo Castro aqui do Piauí simplificar, dizendo que foi um ato falho, ou o comandante do grupo Prerrogativas dizendo que o presidente tem direito a esse tipo de liberdade de expressão, que não tem. Ali foi uso da máquina pública em campanha eleitoral, porque o evento foi para o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com a presença do suposto presidente da República, de todo o seu staff no palanque patrocinado, com 250 mil reais da Lei Rouanet e mais recursos da Petrobras. Aí vai ficar por isso mesmo? Vão deixar que isso fique por isso mesmo? Quer dizer, se fosse o Bolsonaro, já estaria cassado.
O ex-presidente teve seus direitos políticos cassados porque fez uma reunião com embaixadores. Ele não pediu voto, ele denunciou uma situação que considerava irregular dentro do processo de urnas eletrônicas. Mas com Lula, pode tudo e muito mais. E voltando a falar sobre o boquirroto presidencial, ele continua aprontando das suas, aproveitando-se da lastimável tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e que já provocou dezenas de mortes, inúmeros desaparecidos, prejuízos incalculáveis. Lula fez promessa de liberar recursos emergenciais ao governador Eduardo Leite do PSDB. Mas acontece, gente, que o governo federal, comandado pelo boquirroto presidencial do PT, sequer liberou os recursos comprometidos em setembro passado, quando o Estado enfrentou um problema grave com cheias. Esse é o Lula que promete para não cumprir jamais, e ainda tem quem acredite nesta figura deplorável. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.